Olá pessoal, tudo bem? Então deu 7 horas aqui, o horário programado para essa live. Então tô esperando só algumas pessoas entrarem e aí a gente começa a discutir o assunto de hoje. Vamos só aguardar um pouquinho. Hoje o assunto é sobre atrofia vaginal. Então, é especificamente para falar com aquelas mulheres que têm curiosidade sobre menopausa, sobre os sintomas genitais que podem ocorrer frente ao declínio hormonal, tá? E mulheres que estão passando por esse problema de atrofia vaginal, ok? Então, meu intuito é falar para vocês de uma forma simples, mas de uma forma que você possa entender o que é essa atrofia vaginal e principalmente falar sobre os tratamentos disponíveis, tá? Eu sou fisioterapeuta, sou Renata, fisioterapeuta, atuo com uroginecologia e obstetrícia e atendo mulheres que estão na menopausa e que têm sintomas genitais e urinários. Então, falar sobre atrofia vaginal é muito importante porque muitas mulheres que estão passando pela menopausa ou entrando na menopausa, elas muitas vezes não conhecem e não sabem que existe tratamento para sintomas genitais e sintomas urinários em decorrência da menopausa, tá? Então, é um assunto bem interessante. Se não for interessante para você, pode ser para alguém que você conheça, né? É sempre bom a gente passar informação sobre aquilo que a gente não conhece muito bem, mas que pode ajudar alguém, né? Bom, tem algumas pessoas online, então eu já vou começar a falar sobre a atrofia genital. Atrofia vaginal, aliás. Eu vou colocar esse vídeo no Facebook, nos grupos de menopausa e tal, né? E vou colocá-la como prometido hoje mesmo, tá? Porque depois eu vou gravar e vou deixar ele salvo, essa live salva aqui também no IGTV, para vocês verem depois, ok? Então eu já me apresentei, né? Eu trabalho com uroginecologia, sou fisioterapeuta e os meus atendimentos estão sendo na região de Pinheiros e de Itaim. Se quiserem saber mais sobre meus atendimentos, vocês podem ver no link da bio aqui, que tem lá o meu site e dá para conhecer um pouco melhor sobre o meu trabalho, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro, o que é a atrofia vaginal? A atrofia vaginal, ela está muito relacionada ao período da menopausa, ela vai acontecer nesse período. Por quê? É um período em que a mulher ela passa da fase reprodutiva para uma fase que não é mais reprodutiva. Só que não é de uma vez, né? Então a mulher ela vai percebendo que lá em mais ou menos nos 48, entre 48 e 51 anos, ela vai começando a ter menos períodos menstruais. E aí ela vai percebendo que isso vai modificando, às vezes ela vai modificando o corpo também, e algumas até alterações emocionais. Esses sintomas de calores, de insônia podem começar a estar presentes também nesse momento que ela sente uma diferença aí no seu ciclo menstrual. Então é algo que vai aos poucos, começa aos poucos até a menstruação cessar completamente, porque aí quer dizer o quê? Que a função ovariana de produção de hormônios femininos já não está mais acontecendo. Então a mulher passou da fase reprodutiva para uma fase de menopausa, que não é mais uma fase reprodutiva, ok? Mas o que acontece lá na região vaginal quando a mulher está entrando na menopausa? É claro que, gente, cada mulher tem um corpo diferente, né? Tem uma genética diferente, um organismo diferente, então nunca vai ser igual para todas as mulheres, tá? Essas sensações genitais, sintomas, enfim, tá bom? Então é sempre diferente de mulher para mulher. Mas quando a mulher começa a entrar na menopausa, ela pode sim ter sintomas genitais, que tem relação com a diminuição do hormônio estrogênio, tá? Por que o estrogênio?
O nosso corpo feminino, ele está sempre produzindo hormônios femininos. A gente tem o estrogênio e progesterona, que fazem parte do ciclo menstrual durante toda a nossa fase reprodutiva. Cada um tem funções diferentes, tá? Mas o estrogênio, ele é um hormônio muito importante que ele ajuda ali na mucosa vaginal. Ele faz com que as células ali na região vaginal produzam glicogênio. E lá esse glicogênio, o que ele faz? Ele ajuda a manter aqueles lactobacilos. O que são lactobacilos? São bactérias, tá? Ele ajuda a mantê-los vivos e abundantes na região vaginal. Essas bactérias, gente, que nós temos lá na região vaginal, esses lactobacilos, eles são normais, comuns, é uma flora vaginal que toda mulher tem. E é super saudável, na verdade é uma proteção, tá? Então, esse glicogênio que permite que tenham esses lactobacilos vivendo lá na região vaginal, faz com que essas células da região da mucosa vaginal, do canal vaginal, fiquem com um bom pH também. O que é o pH? Todos os líquidos do nosso corpo, eles podem ser classificados em ácidos ou mais básicos, tá? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso sangue, ele tem um pH. Tem determinados tipos de sangue que tem um pH mais básico e outros mais ácidos, né? E assim com todos os fluidos corporais. E lá, a região vaginal, a gente sabe que é uma região úmida. Então, essa umidade, ela tem também um pH específico. Na mulher jovem, para você ter uma noção, o pH ele é mais ácido, né? E o pH ele vai de um número de 3,8 a 4,5, tá? Isso é uma média de pH normal, pH ácido, ok? Agora, quando a mulher começa a declinar o hormônio estrogênio, o que acontece lá com a região vaginal? Essa produção que eu falei de glicogênio e a vida desses lactobacilos, que são as bactérias benéficas que a gente tem na região vaginal, começa a diminuir. Essa diminuição vai fazer com que tenha uma alteração de pH. Ou seja, esse fluido, esse líquido lá da nossa mucosa vaginal vai ficar mais básico, ou seja, menos ácido, tá? Só que eu não falei para vocês que o normal para o nosso corpo é ter um pH genital, vaginal, né, mais ácido. Então, o que acontece com uma mulher que tem um pH menos ácido? Ela começa a ter sintomas de atrofia vaginal, tá? Atrofia, o que é? É um afinamento ali das paredes da vagina, ou seja, essas células da mucosa vaginal elas vão ficando diferentes, finas e sensíveis, ok? Se um pH de uma vagina normal é de 3,8 a 4,5, a gente fala que na menopausa, em média, o pH vai ser de 5,5 a 6,8. Tem uma variação, lembra que eu falei para vocês? Os sintomas não são iguais para todas as mulheres. Tem mulheres que vão ter queixas genitais e mulheres que não vão ter. Ou mulheres que têm pouca queixa e mulheres que têm muita queixa. Isso vai variar de acordo com o corpo de cada mulher, a constituição de cada mulher, e vai variar aqui, ó, conforme o número do pH também, tá? Então, não é tudo igual para todas as mulheres, ok? Mas uma coisa é certa, quanto mais o pH sobe, fazendo com que essa vagina fique mais alcalina, menos ácida, vai fazer com que essa atrofia seja maior. Então, aquelas vaginas que têm um pH maior, tem uma tendência a ter mais sintomas de atrofia vaginal. E aí a atrofia, ela vai vir com outros sintomas, que são ressecamento do canal vaginal, vai ser também coceira, porque esse ressecamento, ele vai gerar uma irritação e vai gerar uma coceira também, tem muitas mulheres. E aí vão vir outras queixas relacionadas a isso, como por exemplo, dor na relação sexual, a própria falta de libido, porque também o hormônio tá, né, em declínio, tá? E às vezes a mulher vai ter até sangramentos na região genital
por conta do atrito ali na relação sexual, tá? Porque as paredes vaginais, elas ficam mais finas e mais sensíveis, ok? Outra coisa que acontece junto com a atrofia, que pode acontecer, né? É que se a gente pensar que mudou ali a mucosa vaginal e que a gente tem um processo de envelhecimento, a gente também vai ter células diferentes ali no canal vaginal e nos músculos do assoalho pélvico que estão ali em volta. O que vai acontecer? Essa musculatura vai ficar mais flácida, mais fraca. Então é muito comum que nessas mulheres elas comecem a apresentar também perdas urinárias, tá? Por causa da própria fraqueza da região perineal, ok? E aí a gente caracteriza toda essa sintomatologia como uma síndrome genito-urinária da menopausa, ok? Então eu expliquei o que é atrofia, né? Por causa toda essa mudança de mucosa e de pH, ok. Agora eu vou entrar numa parte que vai ser legal, porque eu vou responder algumas perguntas sobre atrofia vaginal e vou falar se a pergunta é um mito ou se é uma verdade, ok? Então vamos lá, primeira pergunta, ó. Qualquer ressecamento vaginal significa que a mulher tem uma atrofia vaginal? Resposta, não. Às vezes a mulher, ela sabe que ela tá caminhando para menopausa, ainda não está, né? Ainda tem algumas menstruações, mas ela começa a sentir um ressecamento na região vaginal e ela acha assim, nossa, eu tô entrando naquele processo de atrofia. Não necessariamente, tá? Primeiro de tudo, quando você tem um ressecamento vaginal, é muito importante que você vá investigar o que é. Se você ainda não entrou na menopausa e tem ressecamento vaginal, primeiro vai ver o que pode ser. Por exemplo, pode ser a sua alimentação, pode ser uma infecção, tá? Vaginal, pode ser também o tabagismo. Se você é uma mulher que fuma, já falo aqui, ó, o tabagismo é uma coisa muito ruim para a mulher que está entrando no período da menopausa, porque contribui para aumentar esses sintomas genitais de irritação, tá? E contribui para o ressecamento vaginal, tá bom? Ok, toda mulher terá atrofia genital? Genital não, vaginal? Depende, tá? Porque a atrofia é algo que tem uma relação com a menopausa, claro, mas uma relação um pouco maior com o passar dos anos, com o próprio envelhecimento, tá bom? Então, tem mulheres que mais novas vão sentir que tem atrofia, outras que vão demorar bastante para sentir que tem atrofia, tá? Algumas vão optar por tratamento hormonal, então não vão sentir que vão ter essa atrofia tão cedo, tá? Tem mulheres que não vão sentir tanto esse sintoma de atrofia, essa diferença tão grande. Então, depende muito do organismo e muito do passar dos anos, porque é algo muito relacionado ao envelhecimento, tá bom? Atrofia vaginal não tem cura. Verdade ou mito? É uma verdade, tá? Porque se uma mulher começou a ter atrofia vaginal no período de menopausa, a gente sabe que não tem cura, porque os hormônios, é natural do organismo feminino que esses hormônios vão começar a diminuir. Então, não dá para falar que tem cura, mas tem como a gente prevenir, tá? Fazendo o quê? Indo ao médico ginecologista, endócrino, por exemplo, e tratando com reposição hormonal e fazendo também a fisioterapia, uma forma de prevenção ou de retardar esse processo. Tudo bem? Porque a gente sabe que a própria reposição hormonal ela não é para a vida toda, tá bom? Então não dá pra gente falar em cura, mas sim em prevenção, tá? Ok. Usar lubrificante ajuda a tratar a atrofia vaginal? Não.
lubrificante ele tem uma função só. Quando a gente fala lubrificante é o quê? É deixar aquela área ali lubrificada para a relação sexual, tá? O lubrificante ele tem esse papel, ok? Mas é importante usar, claro, principalmente se a mulher tem uma vida sexual ativa, o que é também importante para manter essa mucosa saudável, mas ele não é um tratamento, tá? O lubrificante não é tratamento. Agora, o hidratante vaginal, ele já é um tratamento. Então, existe no mercado hidratantes vaginais que podem ser utilizados no canal vaginal com o intuito de melhorar essa mucosa e de colaborar, não é que vai curar, tá? Mas vai colaborar para que essa mucosa vaginal tenha um pH mais adequado, ok? Porque existe nesses hidratantes uma questão de bioadesão nas paredes vaginais, fazendo com que as células ali acumulem mais água, fazendo então a hidratação do canal vaginal e colaborando para melhorar o pH. Então, é importante o uso de um bom hidratante vaginal. Existem alguns em farmácia, outros naturais, tá? A gente, fisioterapeuta, gosta muito de falar sobre o óleo de coco, porque dá para usar o óleo de coco como um lubrificante para relação sexual e também dá para usar como um hidratante, porque ele é um ótimo hidratante natural. É o óleo de coco extra virgem, tá bom? Dá para você usar toda noite, após o banho, por exemplo, e passar em toda a região da vulva e toda a região da vagina, tá bom? É uma boa alternativa. A mulher com atrofia vaginal, ela pode conseguir ter relação sexual, uma vida sexual saudável? Sim, pode sim. Como? Principalmente, já tô dando até dicas, né? Utilização de hidratantes vaginais, utilização de lubrificante, fazendo a fisioterapia pélvica, porque a gente tem recursos para ajudar na atrofia e ajudar nos sintomas irritativos genitais, tá? Então, é possível sim, com uma melhor conscientização dessa região genital, um fortalecimento, um trabalho de músculo de assoalho pélvico, a mulher ter sim relação sexual nesse período, ok? E outra, como eu já falei, as mulheres que optam por tratamentos hormonais também, elas podem sim prevenir esses sintomas e continuar a vida sexual de uma forma mais saudável, tá bom? Eu gosto muito de falar sobre a reposição hormonal da seguinte forma: é maravilhoso quando a mulher ela não tem contraindicação e ela consegue fazer a prevenção desses sintomas com a reposição hormonal. Só que lembra que eu falei que a reposição hormonal não é para a vida toda. E às vezes tem mulheres que têm sintomas genitais e que mesmo com a reposição hormonal ainda persistem esses sintomas. Existe estudo já falando sobre isso. Então o que acontece? Precisa de uma intervenção ali na região genital, tá? Na região de canal vaginal principalmente. Às vezes com mais uma pomada de hormônio tópico, né? Com a utilização de óleo de coco, de lubrificante, de hidratante vaginal, né? E também nunca esquecendo de trabalhar a função perineal, dessas musculaturas de assoalho pélvico, porque treinando as musculaturas de assoalho pélvico, a gente também estimula essa região, estimula as glândulas que a gente tem na região ali ao lado da vagina de lubrificação, tá? Então, o treino funcional é muito importante, ok? E outros recursos que a gente tem dentro da físio, tá bom? Falando agora sobre a reposição hormonal, né? Reposição hormonal, quem vai falar melhor sobre isso é o médico, porque é ele que vai avaliar você, ver se você tem indicação para esse tratamento.
É muito importante que você entenda que a reposição hormonal ela é específica para cada paciente. Então, existe uma avaliação, critérios a serem levados em consideração para que você comece a fazer essa reposição hormonal de forma correta para você, tá? Mas vou falar algumas contraindicações, porque tem mulheres que não vão poder fazer a terapia de reposição hormonal. Como, por exemplo, aquelas mulheres que tiveram câncer de mama, aquelas mulheres que têm doenças hepáticas agudas ou graves, né? Que tem histórico de trombose, que tem a diabetes ou hipertensão que não estão compensados. Isso também depende, tá? Os médicos falam bastante de pessoas, de mulheres que não têm uma organização muito boa em tomar medicação. Por exemplo, a mulher ela tem uma diabetes, mas ela vive esquecendo de tomar remédio, então ela fica naquele vai e vem. É muito difícil passar um tratamento tão importante como reposição hormonal se a mulher não tem uma organização, tá? Outra coisa, ela pode ter uma hipertensão e tratar essa hipertensão, e aí ela não tem, então, uma contraindicação absoluta para reposição hormonal, vai depender de outros fatores. Contraindicação absoluta também, a gente tem as embolias pulmonares, as doenças cardiovasculares, distúrbios de coagulação, por exemplo. E às vezes também, quando o médico vê que tem alguma contraindicação relativa na própria paciente, mas que ele vê que também tem um histórico de câncer na família de uma pessoa muito próxima, tipo uma mãe, uma irmã, né? Então, provavelmente também não vai ser legal a reposição hormonal, vai ter risco e ele não vai optar por não fazer. Mas isso, gente, como eu falei, quem vai dizer melhor para você é o médico, tá bom? Ok, então nós sabemos que a reposição hormonal vai ser ótima, então, para quem puder, para evitar esses sintomas genitais, né? E outros sintomas que acompanham a menopausa. Mas e a fisioterapia pélvica ou uroginecológica? O que ela vai fazer para essas mulheres que têm atrofia vaginal? Falei para vocês anteriormente, né, que nós temos o treino dos músculos do assoalho pélvico, que são aquelas contrações que a gente faz de períneo, né, de fechamento e elevação ali do canal vaginal e do uretra e ânus, tá? Toda essa musculatura é muito importante que a gente mostre para essa paciente a importância dela no sentido de estar forte, flexível, bem coordenada, fazendo suas funções corretas, que são sustentação de órgãos, função sexual, continência urinária, continência fecal, ok? Muitas vezes essas mulheres elas vão estar já com uma musculatura um pouco mais fraca e flácida e vão precisar sim de um suporte, de uma boa consciência. E quando a gente treina essa musculatura, a gente muda muitos aspectos aí dessa região pélvica e genital. Por exemplo, estimulando a lubrificação, como eu falei para vocês, a mulher começa a se conhecer melhor sua região genital, melhorando então as questões sexuais, por exemplo, até a libido. A gente tem massagens perineais que elas servem também para acordar essa mucosa vaginal e melhorar essa mucosa vaginal em termos de melhorar a circulação e melhorar a produção de células ali. Outra coisa que a gente gosta de usar muito na fisioterapia e que tem dado bastante resultado e já tem estudos que comprovam é o laser de baixa intensidade. Não sei se vocês já viram, já fizeram um tratamento com fisioterapia e o fisioterapeuta usou aquele laser que tem uma ponteirinha e uma luzinha vermelha. Esse laser de baixa intensidade, ele, quando feito ali na região vaginal, a gente vai pontuando na região vaginal, tá? Eu tenho aqui, ó, até o canal vaginal para mostrar para vocês. A gente vai pontuando por dentro do canal vaginal, tá? Então, esse laser de baixa intensidade, o que ele vai fazer? A gente chama de biofotomodulação. Ele modula as células do canal vaginal, dali da mucosa,
fazendo com que melhore essas células, melhore essa mucosa, melhorando lubrificação, melhorando a circulação sanguínea ali, trazendo mais células para esse local e trabalhando a questão de irritação, de secura e de coceira, tá bom? Tem dado bastante resultado. Claro, junto com o treino perineal também. A gente também gosta de usar alguns equipamentos que a gente tem na fisiopélvica, que são pequenos vibradores, mas são vibradores de fazer massagem junto, né? E a vibração, ela é um ótimo estímulo para lubrificação, por exemplo. Tanto que eu ensino até as mulheres a usarem pequenos vibradores em casa, se automassagear, auto-utilizar o vibrador, porque vai estimular essa região. Outra coisa, a gente também fala sobre manter relações sexuais. Claro que isso vai depender de cada mulher. Tem mulher que não tem mais parceiro, né? Não tem nenhum parceiro sexual. Mas claro que isso a gente vai conversando e é uma questão de comportamental que pode ajudar. Por exemplo, a mulher manter relação sexual vai favorecer com que essas células e com que essa atrofia não ocorra de uma forma muito rápida. Estimula a lubrificação, estimula a libido, enfim. E aí a gente conversa com os nossos pacientes sobre várias técnicas que elas podem usar em casa, uso de vibradores, um treino perineal também feito em casa, de acordo com um plano de tratamento, tá? Mas o que é mais legal, que eu tenho visto o resultado, é a utilização do laser, a biofotomodulação na atrofia. É bem bacana o resultado que a gente está tendo, tá bom? Existem outras tecnologias utilizadas aí na atrofia ou em sintomas geniturinários da menopausa, como por exemplo laser fracionado de CO2, que muitos ginecologistas e fisioterapeutas têm utilizado com bons resultados. Radiofrequência ou criofrequência, porque vai estimular aquelas células de colágeno ali, tanto de pele quanto da mucosa vaginal, vai melhorar os aspectos de secura, vai trazer mais lubrificação, enfim. E tem também o ultrassom microfocado. Essas 3 tecnologias são tecnologias um pouco mais recentes, que se tem utilizado com bons resultados, mas dentro da fisioterapia, o treino perineal e o laser de baixa intensidade, ele já tem dado bastante resultados também. Então, tá vendo como tem opções para tratar, né? Tem bastante opção. Nunca se esquecendo, gente, que o equipamento ele nunca substitui o treino perineal. A consciência perineal que a mulher pode fazer sozinha ali pela sua região vaginal, tá? É muito importante passar essa consciência para a mulher, a consciência do seu próprio corpo, o conhecimento da sua própria região genital, ok? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu consegui falar de uma forma fácil, né? E consegui passar tudo o que eu queria. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim, me pergunta. Se não quiserem mandar agora, pode me chamar pelo link da bio que tem o WhatsApp ou inbox mesmo, pode me perguntar. Dúvidas sobre tratamento também tem no link da bio aí. O lugar que eu atendo, como que eu estou atendendo, tá bom? Tem o meu site também para vocês lerem um pouco mais sobre os tratamentos. E já queria falar para vocês de uma novidade que vai ter semana que vem. Não sei o dia exato ainda, mas semana que vem espero que esteja tudo pronto. É um curso que eu preparei para mulheres que estão na menopausa, ou que estão caminhando para a menopausa, ou mesmo aquelas que têm interesse e curiosidade sobre o assunto. O que eu vou falar nesse curso? Tá todo prontinho já. Eu vou falar tudo sobre menopausa, né? O que é, sintomas, como lidar com sintomas, não só genitais urinários, mas outros sintomas também, emocionais, corporais, enfim. Vou falar sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida, tá? A gente vai discutir bastante assuntos com relação a isso, a esses sintomas. E também vou falar dos sintomas genitais e urinários e como que são os tratamentos de fisioterapia, hormonais. É um curso mesmo para que você entenda melhor o seu corpo nesse momento da menopausa, tá? E o que é mais legal é que tem 5 aulas práticas.
5 aulas práticas de exercícios que você vai poder fazer daqui para a vida toda. Exercícios que vão te trazer força, flexibilidade, alongamento, bem-estar, relaxamento, né? E que vão trabalhar a sua consciência corporal, respiratória e principalmente a consciência da pelve, perineal, tá? Você vai sentir que isso vai te ajudar muito. E eu vou falar sobre a sexualidade, sobre libido, como você trabalhar com pequenos recursos que você pode ter na sua casa para melhorar a questão de lubrificação, de secura vaginal. Vai ter uma série de exercícios pélvicos que você também vai poder fazer daqui para a vida toda também, para melhorar todos os aspectos genitais e urinários que vem aí com a menopausa, tá bom? Então fiquem atentos, eu vou colocar aqui no Instagram e também vou colocar no Facebook para vocês o link de compra desse curso, que ele vai estar super legal e que eu fiz com todo carinho para vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Tiverem dúvidas, deixa para mim que eu respondo, tá? E agradeço muito a participação de vocês. Tenham uma ótima noite, tá bom? Tchau, tchau!